Agora tá gravando, Daniel. Agora tá gravando, né? Ótimo, pessoal. Ensino à distância proporciona algumas facilidades, mas as questões de computador, velocidade da internet ainda são alguns desafios aqui para a gente, né? Do Brasil. Mas enfim, estamos gravando aqui a nossa primeira videoaula, então, da disciplina de Princípios de Economia. Só para contextualizar para vocês, eu enviei pelo portal uma breve orientação da metodologia dessa nossa disciplina aí. Imagino que todos vocês tenham recebido pelo portal. Diferente da disciplina de Princípios de Administração, quem fez o semestre passado, eu cheguei a gravar a maioria das aulas e esse semestre provavelmente eu vou finalizar as gravações da disciplina de Princípios de Administração. Nessa disciplina de Economia, nós faremos diferente. Nós iremos nos encontrar aqui todas as sextas-feiras, né? Irei gravar as videoaulas e postarei para aqueles que não estiverem presentes no momento da videoaula. O motivo é muito simples. Não que eu prefira esse modelo ou o outro, né? É que eu não consegui, em tempo hábil, fazer a gravação do conteúdo da disciplina de economia como eu gostaria, como eu estou fazendo na disciplina de administração. Cada videoaula de 15 a 20 minutos sobre um conteúdo. Então, por uma questão de ordem pragmática mesmo, a gente vai se encontrar aqui, basicamente, 12 encontros, né? E vamos fazendo as discussões por aqui. Quem não puder assistir, obviamente, pode acompanhar as videoaulas gravadas. Eu estou dizendo isso porque o que eu estou planejando para a nossa disciplina? A nossa videoaula aí pode ter mais ou menos 1h30, 2 horas, só que para não ficar uma única gravação, eu vou pedir para vocês aí até me orientarem em termos de tempo. Passando mais ou menos uns 40 minutos, eu vou parar de gravar e colocar para gravar novamente, porque eu posso dividir a gravação em 3 vídeos, o que facilita até para aquelas pessoas que não assistiram, né, acompanhar do que um único arquivo de 1h30, beleza? Como é que nós vamos trabalhar com a metodologia da nossa disciplina? Nós teremos aí 2 avaliações e teremos um trabalho, tá? Como é que a gente pode desenvolver esse trabalho? Particularmente, a metodologia utilizada na disciplina de administração, à distância, no semestre passado, ou remoto, como vocês quiserem chamá-la, eu achei que foi interessante. Como é que a gente fez na disciplina de administração? Após cada videoaula, né, cada um de vocês tem que elaborar pelo menos uma pergunta ou uma resposta a partir da pergunta dos colegas de vocês. Então, por exemplo, hoje nós vamos discutir sobre os conceitos de economia. Essa é a nossa primeira videoaula, né? E vamos mostrar que o conceito de economia, ele é uma disputa de ideias, de valores, né? Que não há um consenso sobre o conceito, pelo contrário, né? Que os autores disputam entre si essa definição. Isso vai gerar várias reflexões. Então, o que eu vou propor, né, para a nossa metodologia enquanto trabalho? Finalizada a videoaula, eu vou baixar os conteúdos, vou baixar a gravação na plataforma, no YouTube, e aí vocês podem e deverão fazer uma pergunta, uma resposta a respeito do conteúdo. Como serão 12 videoaulas, né, aproximadamente 12 videoaulas, para cada videoaula vocês vão fazer uma pergunta, uma resposta. No final da disciplina, vocês vão enviar, eu vou abrir um campo no portal didático de tarefas, vocês vão enviar as perguntas e respostas referente a cada uma das unidades que vocês fizeram aí, totalizando 20 pontos. E aí nós teremos 2 provas que vocês realizarão, né, cada uma no valor de 40 pontos, para fechar o semestre. No semestre passado, foi tudo novo para muitos de nós aqui, para quase todo mundo, eu adotei também um modelo diferente de prova. Ao invés da gente ficar preso naquele formato conversional, de uma prova ali de, sei lá, 2 horas, que vocês ficam sentados numa cadeira, né, rememorizando as coisas que vocês viram ao longo do curso, eu adotei o seguinte formato. A prova tem um prazo de 1 semana, né, então vocês têm 1 semana para executar a prova. Ela pode ser feita individualmente ou em dupla. E o mais importante, né, vocês podem consultar o material, já que é uma coisa quase inconcebível pensar hoje que no mercado de trabalho vocês não podem consultar uma informação, né? Vocês têm uma dúvida numa reunião, vocês podem ali na própria reunião,
ambiente de trabalho, consultar pelo próprio celular. Ou vocês podem ir ao banheiro e acessar o computador, enfim. Adotar uma política de não acesso a outras fontes de informação, para mim, não contextualizar o nosso processo de ensino à nossa realidade. Claro que a gente sabe que o grande desafio hoje não é acessar as informações, mas saber quais as informações a gente pode acessar, né? Porque se por um lado a gente tem uma democratização dos meios de comunicação, né? Por outro, a gente também diria que a gente perdeu um pouco em termos de qualidade, já que a gente tem visto discussões, muitas vezes, ambiente familiar e social, à base de informações sem fontes, né? De notícias falsas, enfim. Então, o grande desafio hoje, inclusive, é o grau de confiabilidade dessas fontes, né? No caso de vocês, o trabalho é menor, porque vocês vão estar amparados aí no nosso meio universitário, as publicações científicas, os livros textos e matérias da mídia que vocês podem se referenciar, mesmo com todos os vieses, obviamente, tá? Enfim, então pode ser realizada durante uma semana, e o esforço dessa prova será o quê? Utilizar o conhecimento teórico, que a gente verá aqui nesse curso, e aplicá-lo a partir de uma determinada realidade. Então, por exemplo, o pessoal da área de engenharia de alimentos, né? Eles podem analisar o que explicaria o preço dos produtos industrializados com um aumento de uma elevação muito maior do que o índice oficial, que é o IPCA. Por exemplo, o pessoal da área da agronomia poderia explicar quais os fenômenos, né, quais as hipóteses, né, claro, que são várias variáveis e várias interpretações sobre esse fenômeno. Por exemplo, o que explica a safra recorde da soja nesse ano de 2020, por exemplo? Por que o preço da arroba, da carne, está batendo esses valores históricos, né? Quais são os fatores que explicariam isso? Por que da escassez do arroz? E aí, claro, vocês vão observar que existem diversas interpretações sobre esse fenômeno, né? Então, acho que o esforço da prova vai ser muito vocês casarem o conhecimento teórico dessa disciplina, que é isso vai exigir, obviamente, um outro nível de elaboração de prova, né? Mas eu acho que isso enriquece mais do que aquele modelinho clássico de defina o que é demanda, defina o que é oferta, defina o que é inflação. Entendeu? Isso vocês podem consultar numa reunião pelo celular, isso não vai mudar a vida de vocês, mas como que a gente consegue enxergar as hipóteses para explicar um determinado fenômeno da inflação? E como isso pode afetar a vida de vocês? A começar do ponto de vista pessoal e ou profissional. Então, para isso que eu pensei esse semestre, essa metodologia, então, 2 provas e um trabalho valendo 20 pontos, né? O trabalho que serão as perguntas e respostas que vocês enviarão no final da disciplina e as 2 provas que vocês terão aí o prazo de uma semana para respondê-las, a partir do nosso conteúdo, das videoaulas que serão gravadas, dos PowerPoints que eu posso disponibilizar para vocês, né? E de um livro-texto que eu já deixei na plataforma. É um livro lá de 800 e poucas páginas. Claro, vocês não vão ler esse livro para a disciplina, né? Já que a gente não vai trabalhar essa leitura sistemática, mas vocês consultam, vocês têm a possibilidade de consultar esse livro, né, que é um dos best-sellers dos manuais de economia e que trata dos principais conceitos, né, que a gente vai discutir aqui no curso. Inclusive, o Paul Krugman, que é o autor do livro, ele chegou a ganhar um prêmio Nobel de Economia. Então, é uma figura respeitada. Mas, claro que também, enquanto economista, tem uma visão de mundo, né? Então, tem pessoas que concordam com a visão de mundo dele e outras que discordam, tá? Então, a riqueza do nosso trabalho vai ser o quê? Tentar mostrar as diversas visões de mundo a partir das perspectivas teóricas que disputam entre si. Essa é a proposta que eu pensei para esse semestre. Então, abro para vocês aí, para perguntas, respostas, sugestões, o que vocês pensam. Ô, professor, você falou 2 provas e um trabalho valendo 20, aí só dá 60 pontos. 2 provas valendo 40, cada uma. Ah, tá. Daniel, eu achei bem interessante o método de avaliação.
Paulo, semestre passado, na disciplina de economia, pelo feedback que eu recebi da turma, o pessoal achou satisfatório, achou interessante aí a metodologia. Pensei em a gente trazer para a disciplina de economia agora, muito nesse esforço da gente sair desse modelinho convencional de pergunta e resposta, né? E trazer mais um esforço de vocês colocarem para cá o que está acontecendo no mundo aí, né? À luz da teoria, obviamente, né? Casar essa questão da teoria e prática. Não, com certeza, igual você comentou aí um pouquinho na área de agronomia, muita coisa mudou com a pandemia. É bacana abordar esses assuntos que estão sempre no nosso dia a dia. É interessante também, Daniel, que isso deixa aberto a interpretação do aluno, né? E é importante desenvolver esse aspecto de opinião, porque no mercado de trabalho isso também é importante, você ter uma opinião formada, saber analisar ali o que está acontecendo na economia, eu acho que isso é importante demais para a gente. O Davi, você comentando aí os comentários, né? O interessante, começando por você, Paulo, é que o grande esforço, nós temos aqui 4 áreas de saberes, né? E que vivem realidades muitas vezes distintas, ainda que todas estão dentro de uma grande área, se é que a gente pode dizer isso, ciências agrárias, né? Então, para mim é muito interessante compreender a realidade de vocês, que cada um tem uma especialidade, um domínio, uma prática, né? Então é sempre um aprendizado. E as coisas são muito dinâmicas, como você comentou, Paulo. Então, a gente vê mudanças ali, principalmente nessa pandemia, alguns setores tiveram mudanças radicais, né? Então é interessante vocês trazerem esse tipo de experiência, a gente analisar também. Isso que você trouxe, Davi, o grande esforço nosso aqui nesse curso, claro que eu tenho as minhas paixões, tenho as minhas crenças, tenho as minhas ignorâncias também, mas o grande esforço nosso, enquanto universidade, é trazer o quê? É mostrar o grau de complexidade que um determinado assunto perpassa, né? E como há várias visões de mundo sobre isso. Ainda que eu tenha a minha, ainda que eu acredite na minha, essa é uma visão de mundo, né? Do contrário, seria uma instância divina, né? Um semideus, o que não é o caso. Então, assim, o esforço nosso é exatamente isso. Meu papel aqui, ainda que talvez durante o curso eu tenda um pouco mais apaixonar por um pouco mais de uma ideia do que a outra e tudo mais, como um sujeito humano, obviamente, como uma limitação, mas o meu esforço aqui é a gente tentar enxergar essas diversas visões, né? E claro, como essas visões são conflitantes, como infelizmente a gente não vai estabelecer aqui consensos, né? O esforço vai ser tentar estabelecer algumas sínteses básicas, mas será sempre um campo de disputa, né? Acho que talvez essa riqueza aí de ampliar um pouco os horizontes e, por outro lado, um pouco angustiante de ver que as verdades, ou muitas vezes os fatos, eles não são tão concretos assim como a gente imagina, né? Então, acho que essa é a riqueza aí da tentativa, né, de opções que são meio difíceis de se negar, né? Então, tem algumas questões que parecem que se aproximam um pouco mais de alguns fatos, né? Mas a gente tem vivido momentos que tudo tem sido questionado, né? Então, nosso esforço é tentar aprofundar nos argumentos que perpassam determinados pontos de vista aí. Mais algum comentário, pessoal, com relação à proposta da metodologia? Eu fiquei com uma certa dúvida, professor. A prova a gente vai ter que contextualizar com o nosso curso, correto? É opcional. Vocês podem escolher o recorte que vocês quiserem. Porque, por exemplo, Ulisses, você pode fazer uma prova com alguém... Você está matriculado em qual curso? Florestal. Você pode fazer uma prova com um colega, uma colega de alimentos, e vocês podem escolher uma realidade da área de alimentos, entendeu? Ou então vocês podem escolher uma outra área, setor de computação. Não precisa, vocês não são obrigados a escolher o recorte que vocês vão dar. O que vocês vão ter que fazer é trazer a partir da teoria um determinado olhar do que está acontecendo, na área que vocês quiserem, entendeu? Por exemplo, vocês podem analisar a área de games, o mercado de ações a partir do caso da GameStop, que vocês estão vendo ontem aí, como que grupos de investidores, pessoas físicas nos Estados Unidos, 3 milhões de pessoas ontem começaram a comprar ações de uma empresa falida. Então, assim, eu estou trazendo exemplos de que vocês não estão amarrados em nada.
Mas o importante é escolher, quando vocês forem trazer os exemplos, porque vocês vão ter que trazer exemplos e analisar, a área que vocês se sentirem à vontade, tá certo, Luiz? Agora, Obrigado, volto a dizer, né, como tem pessoas, entendeu? Como tem pessoas que trabalham em alguns determinados setores, algumas pessoas já têm empresa familiar, né, seja no âmbito da indústria, seja no âmbito do comércio, seja no âmbito da agricultura, pode ficar à vontade para analisar esse setor específico. Então esse é o esforço, mas vocês são livres para escolher o recorte empírico que quiserem, entendeu? Não precisa ser especificamente da área de formação, não. Até porque, falando de economia, considerando os números macroeconômicos, muitos de vocês, quando formarem, não irão trabalhar necessariamente com a área de formação. Pelo menos é isso que os dados do setor de engenharia têm mostrado, né? 55% a 58% dos engenheiros formados não trabalham em engenharia, né? Pode ser que aqui nessa turma, as 33 pessoas reunidas seja a exceção, todos trabalham. Mas na média, a gente diria que metade da turma aqui não vai trabalhar na área de formação, em tese, tá certo? E, obviamente, isso é uma questão de ordem econômica que perpassa uma dimensão de oferta e demanda, que a gente pode discutir, inclusive, aqui no curso, né, que é a questão do grau de empregabilidade, como que o mercado tem inserido a mão de obra. Lembrando que, né, nesse preâmbulo do nosso curso, a pandemia acelerou vários processos, né? Então, vários processos que já vinham, que iriam, tudo leva a crer que iriam ocorrer, em virtude da pandemia, isso acelerou, que é quase 10, 20 anos. A título de ilustração, não sei se vocês acompanharam, mas até meados do meio do ano passado, grande parte das universidades privadas do estado de São Paulo, pegando o estado de São Paulo, mas isso é uma realidade do Brasil, demitiu um grande número de professores, por um motivo muito simples. Para que eu vou utilizar um professor numa sala de aula com 35, 40 alunos, se eu posso utilizar um mesmo professor numa sala de aula com 300 alunos, graças ao ensino à distância, né? A gente pode discutir o nível de qualidade, blá, 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 mas a gente está discutindo que, do ponto de vista da eficiência para essa instituição, a partir do custo-benefício, um professor dá aula para 300 alunos, desde que a plataforma suporte 300 alunos, né? Então, algumas universidades grandes do estado de São Paulo demitiram, ano passado, cerca de 1.500 professores universitários, né? Isso em virtude de um aceleramento tecnológico ocasionado pela pandemia, né? Então, são mudanças em alguns setores radicais, né? Fora que eu tenho 2 colegas, inclusive a minha irmã, que agora vai começar a trabalhar presencial e home office. Então, muitas empresas, grandes empresas multinacionais, dependendo da função, obviamente, está aderindo agora definitivamente ao processo home office. Então, por exemplo, meu amigo que trabalha no setor de logística de navios no Rio de Janeiro, ele vai passar 3 dias na empresa e 2 em casa, né? Quem poderia imaginar isso há 2 anos atrás? Exceto as áreas de tecnologia, né, que isso acontece, quem poderia imaginar que algumas áreas de serviços ou mesmo de produção em determinadas funções, o home office se tornaria algo permanente, né? Enfim, eu acho que esse é o esforço nosso, né, de problematizar essas questões de ordem econômica que afetam a vários setores aí. E aí eu vou disponibilizar para vocês, eu não sei se eu já coloquei aqui, mas hoje eu disponibilizo na plataforma, como eu criei um canal no YouTube, não para ser youtuber, né, mas para disponibilizar o material do semestre passado, eu vou enviar para vocês todas as nossas videoaulas aqui nesse canal, para unificar, ficar mais fácil para eu gerenciar aqui. E aí vocês vão acompanhando lá e fazendo os posts das perguntas e respostas embaixo de cada vídeo, que vocês considerarem pertinentes ali. Só uma regra que eu considero importante. Não é obrigatória a presença de vocês, e nenhuma aula, né, eu imagino, no sistema remoto, eu acho que não é obrigatório, né, a presença. Na minha disciplina não é, isso eu falo categoricamente. Eu não me lembro agora como é que estava o regimento, mas nessa disciplina, assista a aula quem quiser. O importante é, eu gravei a videoaula, vocês têm aí o prazo de 1 semana para fazer a pergunta e a resposta de cada uma dessas unidades aí semanais. Por que o prazo de 1 semana? Para a gente manter um determinado assunto, porque se algumas pessoas postam agora e todo mundo deixa para o final, a gente não tem um debate. Então, o interessante ali, nessas perguntas e respostas, é o debate por conteúdo. Então, o importante desse trabalhinho de 20 pontos é vocês apenas respeitarem o prazo. Então,
gravamos a videoaula hoje, né? Vocês vão ter até quarta-feira, meia-noite, para postar uma pergunta e uma resposta referente a essa videoaula de hoje aqui. Beleza? Esse é o único critério de prazo que eu solicito para vocês, no intuito de mantermos o debate, né? Obviamente, vocês adotarem semanalmente aí os posts. Ô Daniel, as perguntas vão ser enviadas as perguntas e as respostas podem ser enviadas por e-mail, vão ser enviadas pelo portal ou somente na sua página do YouTube? Sim. O que a gente vai fazer? Vocês vão postar a pergunta no YouTube, porque vai ter o vídeo, embaixo do vídeo tem o reply, que vocês podem fazer comentários, vocês vão montar perguntas e respostas lá. Então você vai colocar uma pergunta lá e um colega de você vai fazer uma pergunta que você pode responder. Beleza, toda semana. No final do curso, na última semana do curso, eu vou abrir pelo portal uma tarefa. E aí, sei lá, tarefa 1. Vocês vão dar um print das perguntas e respostas, mostrando, né, olha, a pergunta que eu fiz foi essa, a resposta que eu fiz foi referente a essa pergunta no dia tal. Só para mostrar que vocês seguiram o prazo ali da unidade 1 à unidade 12 com as 12 perguntas. Um arquivo de Word, PDF, e vão me enviar pela plataforma. Aí eu só vou checar as 12 perguntas e 12 respostas. Beleza? Beleza, Daniel. Eu não entendi. A gente tem que fazer uma pergunta por semana e a resposta pode ser todas de uma vez ou tem que responder por semana também? A ideia, o debate é pergunta e resposta semanal. Então, essa semana agora, você vai perguntar algo, vai trazer uma pergunta, uma reflexão, que alguns dos colegas de vocês vão responder ou não, e você vai responder uma pergunta do colega de vocês. Entendeu? Tá, então, a ideia é esse bate-papo aí. Lembrando que não faz sentido vocês perguntarem e responderem, beleza? Vocês vão fazer a pergunta e aguardar a resposta dos colegas ali. Tá? Aí vocês podem complementar e tudo mais, enfim, né? Mas pelo menos uma pergunta e uma resposta. E essa que é a proposta aí do esforço. Uma pergunta e uma resposta referente ao conteúdo. Alguma dúvida com relação ao processo de avaliação da disciplina? Estão de acordo aí? Alguma outra sugestão? Ou podemos fechar essa proposta? Acho que tá bacana, tá beleza. Beleza. Pessoal, uma última observação, então, com relação às orientações da disciplina. Como vocês terão uma semana para postar a atividade, né, as provas 1 e prova 2, vocês têm direito também à substitutiva, mas a substitutiva ela ocorrerá, tirando alguns casos excepcionais, né, cada problema de saúde aí e tal, que isso é considerado, se quem não conseguir ou perder uma das avaliações, vocês farão a substitutiva no último dia de aula aí, que vai substituir uma das notas, beleza? Mas como vocês têm um prazo de uma semana, imagino que vocês não vão ter problemas aí na realização das provas. E uma coisa importante, todo o conteúdo vocês vão postar pelo portal didático. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar pelo portal, pode mandar um e-mail, não tem problema nenhum. Mas o conteúdo das provas e das tarefas vocês vão postar no portal didático, até como um instrumento de comprovação, claro, de que vocês enviaram no prazo e tudo mais. E aí lá eu vou abrir as tarefas. Eu geralmente abro as tarefas com prazo, né? Vocês têm uma semana para poder postar. Passou o prazo, o sistema fecha, aqueles mecanismozinhos lá de controle, burocracia. Mas enfim, eu vou utilizar da plataforma tanto para os informes, tudo que tiver de informe eu vou enviar para vocês aí, pela plataforma, né, com um meio oficial, e as duas provas e esse trabalho final, que são as perguntas e respostas, pela plataforma, beleza? Só para a gente unificar todo o conteúdo aí. Pessoal, como nós fizemos essa primeira rodada aqui de perguntas e respostas, o que eu vou fazer? Eu vou parar de gravar, eu vou deixar lá hoje orientações do curso e vou começar uma nova gravação aqui do nosso conteúdo, beleza?
eu imagino que se eu interromper a gravação e começar outra, o Google Meet, ele cria um arquivo separado, né? Se alguém sabe me dizer isso daí.